Olá, você sabe a diferença entre a depressão e a ansiedade? Eu sou Tatiane Silva, psicoterapeuta, e eu quero falar com você sobre isso hoje. A depressão, muitas das vezes, junto com a ansiedade, ambas são um transtorno. E muitas das vezes, por ser um transtorno mental, elas acabam se confundindo. Há uma necessidade do indivíduo, do paciente, ele ter a percepção de que a depressão ela não vai ser somente uma tristeza profunda, porque a depressão ela é contínua, ela não vai embora, entende? E por outro lado, muitas das vezes alguns sintomas da depressão se confundem com alguns sintomas da ansiedade. Você consegue identificar isso? É sobre isso que eu quero falar com você. A depressão, muitas das vezes, a gente identifica que a pessoa ela fica desanimada, ela se sente cansada, ela se sente triste, ela tem uma mudança de humor, o seu sono pode ser alterado, da mesma forma que o seu apetite pode ou aumentar ou diminuir. Tudo isso fica comprometido dentro de um indivíduo que está sofrendo de um transtorno, tá bom? Com depressão. E aí eu falo a você, o Brasil é um país extremamente ansioso. 10% da população apresenta ansiedade. A ansiedade, você pode pensar assim, a ansiedade ela é ruim? Não, a ansiedade ela não é ruim. A ansiedade, quando ela age no indivíduo de uma forma normal, natural, ela não é prejudicial. É aquele friozinho na barriga quando a gente vai conhecer alguém, é um friozinho na barriga antes da prova. O problema todo é quando o indivíduo ele acaba tendo essa ansiedade em excesso. E aí o que acontece? O sono desse indivíduo pode apresentar também alteração, ou ele vai ter um sono mais leve, ou esse indivíduo vai começar a ter sonos onde ele vai acordando várias vezes à noite, tá bom? O apetite pode ser alterado, a mudança de humor também, desânimo, fadiga, falta de concentração, essa pessoa pode apresentar. Os sintomas físicos, né? Ela pode ter enjoo, essa pessoa ela pode apresentar mãos geladas, tá bom? Boca seca, sensação de desmaio. Então, você, como a gente está conversando aqui, você pode ver que a depressão e a ansiedade, elas têm sintomas que se encontram, entrelaçam. Como a gente vai conseguir fazer esse diagnóstico? A gente precisa levar em consideração o histórico familiar, o contexto desse indivíduo, a maneira com a qual ele vive, a sua relação familiar, social, a sua relação profissional. Tudo isso a gente vai levar em consideração para que a gente possa ter um diagnóstico correto. Quem é que vai dar esse diagnóstico? O psiquiatra. Como a gente vai conseguir fazer esse acompanhamento? Psiquiatra, tá bom? E psicoterapia, sempre. Um trabalhando junto com o outro. O que eu preciso te dizer? A pessoa ela pode, muitas das vezes, querer negar a existência da depressão. Muitas das vezes a pessoa pode querer anular o efeito da depressão e ansiedade. Que o indivíduo ele pode ter depressão e apresentar ansiedade. Ou pode ter ansiedade e apresentar depressão. E os dois estão agindo na mesma forma dentro do indivíduo. Como também o indivíduo pode ter só depressão ou só está apresentando a ansiedade. O que é importante? Se cuidar, se tratar, a pessoa se perceber. Às vezes a gente quer neutralizar os transtornos porque a gente acredita que como as pessoas não conseguem ver fisicamente o problema, a gente acha que a gente vai conseguir neutralizar, a gente vai conseguir resolver, e não é dessa forma. Dentro da ansiedade, muitas das vezes, ela começa a se apresentar as crises de ansiedade de uma forma muito natural. A pessoa ela começa a achar que está muito ansiosa, mas de repente ela é invadida por vários pensamentos que esse indivíduo não consegue ter o controle. Ele não consegue controlar esse medo, é uma angústia que vem dentro de si, sabe? E aí a pessoa, ela fica, muitas vezes, ela pode apresentar irritabilidade, mudança de humor, mas as pessoas, muitas das vezes, não estão vendo fisicamente. Então, o indivíduo, ele acredita que ele pode resolver sozinho. O que eu quero falar para você nesse momento? Procure ajuda, né? A medicina, ela tá aí para poder te auxiliar nessa hora. Há vários profissionais da saúde mental, então você pode sim se cuidar.
Você tem recursos sim para se cuidar. Então, se você observou alguns desses sintomas, procure a ajuda médica. O meu intuito aqui é te esclarecer e trazer conhecimento numa linguagem muito simples, onde você possa absorver aquilo que eu tô falando, entende? E se você identificou um desses sintomas, procure ajuda profissional, tá bom? Ó, um beijo. Se você acha que esse material te ajudou de alguma forma, compartilha, dá like, comenta, tá bom? E aí a gente espera você na próxima. Beijo!